Então, que nessa noite o Espírito Santo traga à nossa memória aquilo que nós não deveremos nunca ter esquecido, que é a cruz de Cristo. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque a mensagem da cruz é loucura para os que vão perecendo, mas para nós que estamos no processo de salvação é poder de Deus. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos no processo da salvação é o poder de Deus. Amém? Tome seu assento. Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor venha falar com a tua igreja. Fale não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Que nós venhamos ser exortados, consolados e edificados pela tua palavra. Fale conosco, meu Deus, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar no nosso meio. Enquanto a palavra estiver sendo ministrada, tenha liberdade para curar, para renovar, para libertar os irmãos. Trabalhe conforme o teu querer, que eu venha ser um instrumento do Senhor nessa noite. Que diminua eu e que cresça o Senhor. Amém. É muito comum, queridos, quando nós falamos de cruz, muitos irmãos, por causa talvez de uma certa falta de conhecimento, imaginar que a cruz foi um desvio de percurso, algo que Jesus não estava esperando e que de repente alguém teve uma ideia, vamos crucificá-lo. Mas quando você olha para as Escrituras, você percebe que a cruz não foi um acidente, mas foi algo planejado. E não se assuste, porque quem planejou a cruz foi o próprio Deus. Não foi o diabo, não foram os homens, mas foi o próprio Deus. Imagine comigo que antes que tudo tivesse sido criado, antes que o primeiro ser humano tivesse vindo a existir, o Adão, antes que essa terra tivesse sido formada, antes que os anjos, os céus, o universo pudesse ter sido criado. Eu ouvi uma certa feita, eu li um certo escritor que escreveu que no imenso vazio, quando não existia ninguém, não existia nenhum anjo, nenhuma criatura, Deus gritou algo que só Ele mesmo ouviu: haja cruz. Deus, Ele olhou através da eternidade, porque Ele, passado, presente, futuro, está tudo na frente dele, e Ele viu que o homem ia cair, que o homem ia pecar. E muito antes dele criar o homem, Ele já criou um projeto para trazer o homem de volta. E esse projeto é a cruz. Quando você olha para a Bíblia vai dizer, olha, a Bíblia vai falar que Cristo é o Cordeiro imolado desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. Alguns versículos falam, eleito nele desde a fundação do mundo. Então o projeto da cruz foi o próprio Deus que arquitetou. E quando você começa a estudar um pouco mais sobre o que era a cruz, você percebe o quão terrível era esse instrumento de tortura. Foi usado por grandes povos daquele tempo. A cruz começou entre os persas. Logo depois, Alexandre o Grande leva isso também para a Grécia, até chegar em Roma. Alguns dizem que tinha épocas em Roma, ou até mesmo anos, que mais de 600.000 pessoas eram crucificadas. Então era muito comum você ver um homem sendo crucificado, apesar de que só era crucificado quem cometia grandes deslizes, grandes pecados, grandes crimes. Chegamos na história de Cristo e vamos perceber que Ele também teve que passar pela cruz. E Jesus, Ele não era somente Deus, mas também não era somente homem. A teologia vai dizer que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, como homem, Ele sentia as dores. Como homem, Ele tinha as emoções. Lucas, que era um médico, vai descrever que Ele estava em agonia quando Ele já estava próximo ao processo da cruz. Ele estava orando e o estado de angústia era tanto
que a ciência explica que os vasos capilares se romperam e o sangue da sua cabeça começou a misturar com o suor que ali escorria, e ele começou a suar gotas de sangue. Tamanha era a angústia que ele estava sofrendo naquele momento. Não foi por menos que ele orou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas contudo que não seja a minha vontade, mas a sua. Logo depois você vai ver que ele vai ser traído por alguém que ele chama de amigo, por alguém que esteve com ele todos os dias, por alguém que se assentou à mesa com ele. Ele é traído por alguém que viu ele fazer milagres, que viu ele pregar sobre o reino dos céus. Jesus aqui experimenta uma das maiores dores que o ser humano pode experimentar, que é a dor da traição. A alma já estava angustiada, agora ele é traído por aquele que ele tanto ajudou. Ele é levado para Pilatos, Pilatos joga para Herodes, Herodes volta para Pilatos, até que Pilatos decide açoitá-lo. Havia um instrumento de açoite naquele tempo, que alguns chamam de flagelo. Ele tinha alguns pedaços de chumbo ou de osso de carneiro na ponta. E quando era osso, quando os soldados batiam com aquele chicote, o osso cravava na carne. E quando eles puxavam, vinham junto com os ossos, pedaços da carne daquele homem que estava sendo açoitado. Pegaram a Cristo, amarraram as mãos dele. Um guarda de cada lado começou a açoitá-lo. Se fosse respeitar os números dos judeus de açoite, eram 40, mas os judeus davam até 39 para não correr o risco de errar. 39 açoites, mas em seu corpo foram centenas de cortes. Cada vez que os soldados batiam o chicote e puxavam, um pedaço da sua pele vinha junto. Uma poça de sangue se forma abaixo dele. Ele começa a sentir vertigem, tontura, fraqueza. Mas a Bíblia vai dizer que, como ovelha, ele não abre a sua boca. Logo depois, ele é levado e posto diante de uma multidão. Era a Páscoa. E na Páscoa, a lei romana soltava um criminoso. E o povo podia escolher que criminoso que seria solto. Pegam Barrabás, o homem que levou uma vida inteira no pecado, o homem que levou uma vida inteira longe das coisas de Deus, e do outro lado colocam Jesus. E pedem para a multidão: agora vocês escolhem a quem eu solto e a quem eu crucifico. A multidão, que boa parte dela foi comprada, começa a gritar: solte a Barrabás, crucifica Jesus. É sempre assim, quando está na mão do homem escolher, a gente sempre faz a escolha errada. No centro do jardim havia a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus diz: da árvore da vida você pode comer, agora da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma. As duas árvores estavam ali. O homem podia escolher, o homem fez a escolha errada. Dentro do jardim do Éden, escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as vezes que é para nós escolhermos, escolhemos errados. É por isso que Jesus disse: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a cada um de vocês. Porque cá para nós, se fosse para a gente escolher, talvez a gente escolheria cerveja. Se fosse para a gente escolher, talvez a gente escolheria o cigarro. Se fosse para a gente escolher, a gente escolheria qualquer outra coisa aí fora. Mas nós só estamos aqui porque um dia ele apontou o dedo para mim e para você e disse: eu te escolho, eu te chamo, eu te separo. Ele foi escolhido para ser crucificado. Colocam uma viga de cruz em suas costas, porque o condenado só carregava a viga da cruz. A parte vertical da cruz ficava cravada. E aquela viga tinha mais ou menos 50 quilos. Você imagina, Jesus ele tinha de 70 a 80 quilos. Um homem mais ou menos de uns 70 a 80 de altura, tendo que carregar. Depois o seu corpo já está todo mutilado, fraco, tendo que carregar uma viga da cruz por um caminho cheio de pedras. E enquanto ele ia carregando, as pessoas zombavam dele, as pessoas cuspiam. Eu imagino as pessoas: mas não foi ele que disse que era filho de Deus? Então por que ele não sai daí? Por que ele não deixa de carregar essa viga? Por que ele não demonstra o poder que ele tem? Por diversas vezes Jesus vai tropeçar por causa da fraqueza que estava em seu corpo.
Quando chega o momento dele ser pendurado na cruz, já haviam colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos, como uma forma de zombaria. Ele se dizia rei, ele se dizia filho de Deus, então vamos colocar uma coroa na cabeça dele. Não só bastando isso, eles pegam um pedaço de cana e batem a coroa na cabeça dele para cravar ainda mais. Eu não sei se vocês já viram um sangramento nessa parte da cabeça, mas sangra muito, irmãos. Pode imaginar a imagem que se forma agora? Cristo todo ensanguentado, seu corpo todo dilacerado. Aonde ele está andando, está deixando a marca do seu sangue no chão. Alguns especialistas dizem que ele chegou a urinar, de tanto que ele apanhou. Imagina a situação humilhante. Ele ia carregando a viga da cruz, ele olhava para as pessoas que estavam apontando o dedo para ele, zombando dele, e eram pessoas que ele ajudou, eram pessoas que ele curou, eram pessoas que em um determinado momento tiraram proveito de algo dele. Quando vão erguê-lo na cruz, precisam cravar o seu braço. Alguns dizem que foi nessa região da mão, outros dizem que foi no pulso. Independente do lugar exato onde foi, tenho certeza que ele sentiu muita dor. Não foi apenas um prego, mas um cravo. A diferença é que o prego ele só fura, mas o cravo, além dele furar, ele rasga. A cruz não foi feita para Jesus. A cruz havia sido feita para Barrabás. E Barrabás aqui significa eu e você. Então a cruz era maior. Tiveram que puxar um pouco o seu braço, esticá-lo, para aproveitar um buraco que estava do outro lado, para ficar mais fácil na hora de pregar. E quando eles vão levantando aquela cruz, o corpo dele, que já está todo desconfortável por causa das feridas, que estão encostando naqueles fiapos, naqueles ferpos da cruz, procura de alguma forma ali um espaço para respirar melhor. Mas quando ele tenta levantar a cabeça, ele vê que a coroa de espinhos está em sua cabeça. Se ele bate mais na cruz, os espinhos vão cravar ainda mais. Imagina o desconforto. Imagina o cheiro que ali estava. As moscas já começando a pousar nas suas feridas. Ele olha para baixo e vê as pessoas zombando dele. Mas ele teve que aguentar tudo isso para que eu e você pudéssemos voltar novamente para onde Deus havia nos estabelecido. Ele está erguido na cruz. E quando você estuda os evangelhos, você vai ver que ao todo ele fala 7 frases. E eu não quero me prender a essas 7 frases para ganhar tempo, mas eu vou destacar algumas dessas frases. Quando ele está na cruz, imagino eu, ele arruma um jeito, porque nesse momento, devido aos machucados, aos açoites, ele já está começando a sofrer por asfixia. Perdi a palavra agora. Asfixia, é isso mesmo? Asfixia. O seu pulmão começa a faltar ar. E ele encontra agora ar não sei aonde, começa a dizer ali, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Deus naquele momento despeja toda a ira para cima de Jesus. Ira essa que era eu e você que deveríamos receber. Mas como ele pega ali os nossos pecados e coloca nos seus ombros, a ira de Deus cai sobre ele. E ele agora olha para o céu e vê Deus de costas para ele. Ele diz, até o Senhor me desamparou. No meio de toda essa ferida, ele encontra ar novamente. Ele junta ar não sei de onde, encontra uma força sobre-humana. E diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo no momento trágico desse, ele encontra força para pedir perdão por mim e por você. Até que ele diz, Tetelestai, está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele morre. A imagem que nós olhamos agora não é nem um pouco bonita. A imagem da cruz não é bela. É o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, está todo dilacerado, todo machucado, todo ensanguentado em cima de uma cruz. A imagem não é bonita, mas quando você vê
No mundo espiritual, aquela imagem feia que estava ali na cruz estava abrindo a porta do céu novamente para mim e para você. E enquanto os soldados rasgavam o corpo de Jesus, enquanto a cruz esticava o seu corpo e a coroa de espinho furava a sua cabeça, Deus descia, pegava o véu do templo e rasgava de alto a baixo, dizendo: agora vocês podem voltar novamente à minha presença. Eu não sou de cantar, não. Eu sou uma miséria para cantar. Mas canta comigo só esse refrão. Sim, eu amo a mensagem até morrer. Levarei mais uma vez o refrão, vai. Aleluias. Glória a Deus. Contempla o Cordeiro de Deus no alto da cruz. Enquanto ele estava sendo rasgado, o véu do templo se rasgava. Enquanto ele era ferido, a porta do céu se abria. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando você chega nessa passagem que nós lemos, aqui uma igreja que estava doente, espiritualmente falando. Em Corinto havia um grande paganismo, uma grande idolatria a outros deuses. E essa cultura caída estava influenciando os crentes de Corinto. Pensa numa igreja instruída na palavra. Pensa numa igreja que tinha todos os dons. O próprio Paulo fala isso. Era uma igreja cheia dos dons, mas devagar elas estavam sendo contaminadas pelas filosofias lá fora e por outras religiões. Aí Paulo pensa em um antídoto para poder curar essa enfermidade que estava chegando até essa igreja. Aí ele pensa, imagina ele pensando: eu preciso anunciar para eles e falar para eles sobre a mensagem da cruz. Aí ele vai escrever esse versículo que nós lemos: porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão num processo de destruição ou para os que vão perecendo, mas para nós que estamos no processo de salvação é o poder de Deus. Porque os judeus, eles pediam sinais. O próprio Paulo vai falar isso nessa carta. Os judeus, eles queriam sinais, queriam coisas místicas, sobrenaturais, milagres. Já os gregos buscavam a sabedoria. A Grécia foi muito influenciada pelos filósofos. Então os gregos queriam sabedoria e os judeus queriam sinais. Aí Paulo vai dizer: olha, os judeus pedem sinais, os gregos querem sabedoria, mas a mensagem da cruz é poder de Deus para nós. E ele vai dizer: enquanto eles pedem sinais e os gregos pedem sabedoria, eu continuo anunciando a mensagem da cruz. Eu não vou mudar a minha mensagem para atrair aos judeus. Eu não vou mudar a minha mensagem para satisfazer o coração dos gregos. Eu continuo anunciando a mensagem da cruz, porque ela é poder de Deus. Os judeus olhavam para a mensagem da cruz e diziam: esta mensagem é escândalo, porque a própria palavra dizia: maldito é aquele pendurado no madeiro. Então eles olhavam e diziam: é escândalo. Os gregos olhavam e diziam: a mensagem da cruz é loucura. Aí Paulo vai dizer: não, não é escândalo, não é loucura, mas é poder de Deus. O homem natural não consegue discernir a mensagem e a profundidade da mensagem da cruz.
Você não vai conseguir compreender Deus através dos livros de filosofia, psicologia, psiquiatria. Não estou falando que é pecado fazer, mas aí você não vai conhecer Deus nesses livros. Você não vai conhecer a Deus através dos sinais, dos misticismos, das coisas que as religiões buscam. Você conhece a Deus através da mensagem da cruz. Queridos, tire a mensagem da cruz do Evangelho, que vai virar um amontoado de conselhos e de palavras sem nexo, que não faz sentido nenhum. A cruz não pode ser tirada do Evangelho, porque é ela que sustenta isso tudo. Se não tem cruz, é em vão nossa pregação. Se não tem cruz, é vã nossa reunião na Santa Ceia. Se não tem cruz, é vã a nossa esperança de que Cristo vai voltar. A cruz é que sustenta tudo isso. A mensagem que a crucificação de Cristo transmitiu é que sustenta isso. Olha só, porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Para aqueles que estão lá fora, a mensagem da cruz não faz sentido nenhum. É loucura, é escândalo. Mas para nós que estamos sendo salvos, em algumas traduções vai estar, para nós que somos salvos. Na minha está, para nós que estamos em processo de salvação. Já outras vai dizer, para nós que somos salvos. A salvação ocorre em três níveis: passado, presente e futuro. Quando você aceitou Jesus, você foi salvo. Você continua andando com Jesus, você está sendo salvo. Agora, quando Jesus voltar, você será salvo. Passado, presente e futuro. A salvação no passado nós chamamos de justificação. É quando você aceitou Jesus, aceitou a mensagem da cruz, levantou a sua mão, você foi justificado. Através do sacrifício de Jesus, você se tornou justo diante de Deus. Salvação no passado, justificação. Esse processo de salvação que estamos experimentando, que processo é esse? Todos os dias lutar contra a carne, todos os dias negar o pecado, processo de salvação. Isso, com a ajuda do Espírito Santo, chama santificação. Você ainda não é santo por completo, você ainda está buscando a santidade. Você vai ter erros, você vai ter tropeços, mas você está buscando, é uma salvação no presente, santificação. E a salvação no futuro é a glorificação. Quando o seu corpo, como Paulo disse, aquilo que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, aí sim seu corpo será transformado, e não vai ter mais pecado, e não vai ter mais choro, não vai ter mais dor. Então a cruz nos salva no passado, nos salva no presente, e vai também nos salvar no futuro. A mesma mensagem, a mensagem da cruz, ela te limpa o seu passado, ela preserva o teu presente e garante o seu futuro. Somente a mensagem da cruz. Allah choramando quer narastai. Olha só, os apóstolos pregavam sobre a cruz. Felipe, em Atos capítulo 8, versículo 35, falou sobre a cruz. Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 15, falou sobre a cruz. Pedro, em 1 Pedro 2, 24, falou sobre a cruz. Estevão não falou sobre a cruz em si, mas em Atos 7, capítulo 7, versículo 60, quando estava sendo apedrejado, ele usou a mesma fala de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ele aqui apontou para a cruz. A mensagem desses homens sempre foi a mensagem da cruz. Por que a igreja primitiva incomodou tanto? Por que a igreja primitiva cresceu tanto? Porque eles só tinham uma mensagem. Eles só sabiam pregar uma mensagem, a mensagem da cruz. Eles chegavam, os crentes mais simples sabiam pregar essa mensagem. Qual era a mensagem? Eles chegavam para os que ainda não eram convertidos e falavam: olha, eu quero apresentar para você o Jesus que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e em breve ele voltará. E somente com essa mensagem
mensagem simples, a igreja primitiva abalou o mundo da sua época. Para a igreja voltar a fazer diferença nesse mundo, precisamos trazer de volta para os nossos púlpitos a mensagem da cruz. Precisamos trazer novamente para os nossos louvores a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz que nos sustenta, é a mensagem da cruz que salvou o homem, é a mensagem da cruz que guarda a sua salvação, é a mensagem da cruz. Irmão, se você não se emociona com a mensagem da cruz, me desculpa, mas você precisa aceitar Jesus de novo. Não tem como. Quando eu olho para um cordeiro santo, para um cordeiro imaculado, que não tinha pecado nenhum, e vejo que ele se entregou por mim, de forma voluntária. Os cordeiros do Antigo Testamento, os sacerdotes iam até eles, pegavam eles e levavam para ser sacrificado. E esse cordeiro não, o cordeiro de Deus, ele diz: eu de forma voluntária vou para a cruz. A Bíblia diz que ele entregou o Espírito dele. Não foi a cruz que o matou, não foi nem os açoites que o mataram, que o matou, mas foi a entrega dele. Ele mesmo se entregou. Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Quando você olha no Antigo Testamento, há um símbolo da cruz. Você vai ver o povo no deserto murmurando, falando contra Deus. Deus envia serpentes, as cobras picam o povo. Grande quantidade de homens morrem. E Deus dá uma ideia para Moisés: Moisés, levanta uma serpente de bronze, e acontecerá que todos aqueles que olharem para essa serpente serão curados. Para quem não sabe, isso aqui é um dos tipos da cruz, um dos símbolos, algo que apontava para o que estava por vir, algo que apontava para a cruz. Então todos aqueles que foram picados por aquelas serpentes, por aquelas cobras, que estavam morrendo, quando eles olhavam para a cruz, a cura chegava até eles. Precisamos olhar para a cruz. É quando a gente se atenta à mensagem da cruz que vem cura para o nosso espírito. É quando a gente olha para a mensagem da cruz que traz cura para a nossa alma. Ah, pregador, mas eu não sei pregar, eu não entendo nada, eu não entendo de exegese, eu não entendo de homilética, eu não entendo de hebraico, de grego. Querido, aprenda a pregar a mensagem da cruz. Com a mensagem da cruz você é capaz de ganhar almas. Pregue a mensagem da cruz, é uma mensagem simples, mas poderosa. Na cruz ocorria um paradoxo. Pedro vai dizer isso lá em 1 Pedro 2,24, se eu não me engano. Porque quando você vê Cristo sendo ferido na cruz, através da ferida dele nós estávamos sendo sarados. Quando você vê Cristo enfermo na cruz, a enfermidade dele na cruz estava produzindo para nós cura. Quando você olha o peso que ele carregava, ele carregou aquele peso para que hoje você pudesse carregar um fardo leve e suave. Quando você olha que ele sofre calado, ele sofreu e aguentou calado para que hoje você pudesse ter a oportunidade de dar glória a Deus. Quando você olha para a cruz, você vê o Cristo nu, ele despido, mas porque ele ficou nu naquele momento da cruz, para poder vestir a mim e a você com vestes brancas. Quando você vê a coroa de espinhos que ele coloca na sua cabeça, é para que nós, no momento da glorificação, recebemos a coroa de justiça. Quando você olha para a cruz, você vê que ele morreu, se entregou na cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Adore aquele que morreu na cruz por você. Aí fora dizem que há vários caminhos para se chegar até Deus, mas o único método, o único meio do homem alcançar perdão diante de Deus e ser justificado é o homem olhando para a cruz, é o homem crendo na cruz de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estou trazendo uma palavra nessa noite para poder te dizer: há salvação para a sua casa, há salvação para a sua vida, há salvação para a sua alma. Mas para isso é necessário que você olhe para a cruz. Para receber isso é importante que você olhe para a cruz de Cristo. Olha só os benefícios que a cruz trouxe.
Em Colossenses 2,14, diz que através da cruz, Cristo riscou a cédula de dívida que era contra nós e a cravou na cruz do madeiro. Ele pagou a dívida que nós tínhamos no mundo espiritual. Um boleto que nós não íamos pagar jamais, nós não conseguíamos, mas Ele na cruz pagou por nós, pagou a nossa dívida. Outro benefício, reconciliação. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. Ele nos reconciliou novamente com Deus. Em Pedro 2, 24, 1 Pedro, você vai ver que através da cruz, Ele trouxe cura. 2 Coríntios capítulo 5, 21, através da cruz, Ele transferiu sua justiça. Colossenses capítulo 2, versículo 15, você vai ver que Ele triunfou na cruz. E 1 João capítulo 3, 8, você vai ver que através da cruz, Ele desfez as obras do diabo. Querido, a cruz é suficiente. Quando eu entendo a mensagem da cruz, eu percebo que eu não preciso de rosa ungida, eu não preciso de sal grosso, eu não preciso de lenços ungidos e azeites de Israel e águas do Rio Jordão, porque a cruz é suficiente. A cruz é suficiente. Eu não preciso de nada disso. Quando eu tenho a cruz, quando eu olho para a cruz, quando eu creio no que Ele fez na cruz. Não é a cruz em si que traz salvação para mim, mas é a obra dele na cruz. Milhares de homens naquele tempo morreram na cruz. Então não é a cruz que traz salvação, é a morte dele, do homem santo, do homem que não foi visto o pecado, do cordeiro que não tinha mancha. É a morte dele que trouxe salvação para mim e para você. Milhares de homens morreram na cruz, mas só a cruz de Jesus tem uma mensagem. E essa mensagem é a mensagem de salvação. Uma certa feita, um nadador, deixa eu beber uma água. Um nadador estava sem sono e resolveu ir na piscina nadar. Ele não acende a luz do lugar onde estava a piscina, porque ele achou bonito o brilho da lua iluminando ali. Disse: eu vou mergulhar assim mesmo, não vou acender a luz. Quando ele sobe, se eu não me engano aquilo chama trampolim, não sei, mas quando ele sobe naquilo para poder saltar à piscina, ele ergue os braços, e a luz que estava vindo da lua projeta uma sombra na parede, e ele com os braços abertos, ele olha para a parede e vê a imagem da cruz. Aquela imagem despertou a atenção dele, porque desde pequeno ele ouvia falar sobre Jesus, sobre a cruz. A mãe dele pregava, ensinava para ele, mas ele era desviado. E quando ele vê a imagem da cruz, ele fica parado olhando para a imagem que os seus braços formavam. Até que ele se assenta no trampolim, começa a pensar sobre a sua vida e desiste de pular. Ele desce do trampolim e diz: eu vou entrar na água por aqui mesmo, na piscina. Quando ele coloca o dedo na água, para poder ver como estava a água, ele percebe que a piscina estava vazia. E por causa da falta de luz, ele não tinha enxergado que não tinha água. E se ele não tivesse visto a imagem da cruz na parede, ele teria pulado e teria morrido. E naquele momento ele começa a chorar copiosamente, porque a imagem da cruz que ele viu na parede salvou a vida dele naquela noite. Agora, todas as vezes que para ele entrar na piscina, ele coloca o dedão para poder lembrar que a imagem da cruz salvou a vida dele. Nós éramos assim também. Nós estávamos perdidos nesse mundo, mas um dia a cruz apareceu para nós e mudou a nossa vida. Nós estávamos sem esperança nenhuma, mas nós olhamos para a cruz e a cruz trouxe salvação para a nossa casa. A mensagem de Deus para você nessa noite é essa: olhe para a cruz, se agarre na mensagem da cruz, não solte a mensagem da cruz
por nada, continue olhando para a cruz.